verdadeiramente escandalosa. O que é que acha que o Estado deve fazer? Então? Ou seja, o Estado tem que ter aqui uma atitude de regulação e supervisão. E eu acho que há aqui um problema político. Que é algo que não tem funcionado em Portugal, Os portugueses questionam-se no momento em que as taxas de juros de referência do BCE baixaram. 3,25. 3,25, que se anuncia que este mês podem ainda baixar mais. Que existe ainda uma taxa de referência interbancária de 4,6 a 6 meses. Depende do período da Euribor. Continua a 6 meses. Não há memória desde 1980 de um gap tão grande entre a taxa do BCE e a Euribor. Quase 1,4% de diferença. Nós estamos verdadeiramente a viver uma situação exclusiva em termos de paralelo histórico. E, portanto, eu acho que estamos no tempo, como disse o Gordon Brown, e bem, não é tempo para novatos, é tempo para gente experiente e com capacidade de ação. E eu não tenho visto naquilo que é a repercussão efetiva depois, no plano prático da vida das empresas e das famílias, as medidas que o Governo anuncia, as ideias que o Governo anuncia. Isto é, também eu acho que o engenheiro Sócrates não é cedo. Pode ser tarde, pode ser tarde, porque o que se passou nestes meses e o que se está a passar nas últimas semanas... Acha que, por exemplo, o Primeiro-Ministro ou o Ministro das Finanças deveriam chamar os líderes dos bancos, juntamente com o Banco de Portugal, e dar-lhes aquilo um apertão? Relativamente a essa matéria. E acho que o Governo devia dar o exemplo, a começar pela Caixa Geral de Depósitos. Eu sei de que falo. Eu não quero acrescentar mais nada, mas sei de que falo. A Caixa Geral de Depósitos tem que ser o primeiro banco a dar o exemplo na relação com o mercado. E, efetivamente, não se tem portado bem, na minha opinião. Entendo que a Caixa Geral de Depósitos não tem tido um comportamento adequado com aquela que é a necessidade... A sua análise é o quê? A Caixa Geral de Depósitos tem, com dinheiro, que é um banco estatal, não é? É um banco nacionalizado, nunca deixou de ser nacionalizado, é um banco do Estado, que tem estado a funcionar como uma banca tradicional, não tem funcionado exatamente como uma banca privada, numa atitude completamente avessa à preocupação da realidade, da economia real, e eu acho que a vantagem do Estado... Deixe-me só terminar isto, peço desculpa. A vantagem do Estado ter uma instituição, ter o controle de uma instituição como a Caixa Geral de Depósitos, é ter um instrumento de efetiva regulação do mercado, porque se a Caixa alterar o seu comportamento perante o mercado, obriga a que todos os outros bancos também o alterem. O que é que acha que deveria acontecer? Qual era o limite das taxas? Ou seja, eu acho que o limite é entre aquilo que é possível aos bancos praticar e aquilo que estão a praticar. Repare... Os 3,25 do Banco Central Europeu, que é a taxa referente. Todos nós sabemos que hoje qualquer banco... além disso, ainda vão os spreads, não é? Claro. Isto é a taxa base, isto é o que toda a gente tem que pagar no mínimo. Todos nós sabemos que hoje os bancos vão conseguir aceder a crédito para se autofinanciarem ou financiarem no mercado internacional em condições mais vantajosas, porque vão ter a garantia ou o aval do Estado, os tais 20 mil milhões de euros. Todos nós sabemos que as condições financeiras colocadas em termos de taxa de juros pelo Banco Central Europeu baixaram, embora a Euribor, como é sabido, que é a taxa de referência entre as entidades bancárias, praticada entre as entidades bancárias, não tenha acompanhado, mas vai acompanhar. E aí vai ser o grande teste, vai ser nós percebermos se efetivamente, quando a Euribor começar a cair de uma forma acentuada face a estas medidas, não é em centésimos. Quando começar a cair efetivamente de uma forma acentuada, qual vai ser a reação da banca comercial e do Estado, dos responsáveis de cada um dos países, na implementação de medidas concretas para repercutir isto na vida dos concidadãos. Mas a Caixa impor limites, a Caixa impunha limites, porque se tivesse o juro mais barato, das duas uma, ou toda a gente ia para a Caixa, ou os outros bancos tinham que acompanhar, senão perdiam os clientes, é isso que está a dizer. E acha a Caixa, pela presença e pelo domínio que tem no mercado, pelo domínio que tem no mercado, influencia o mercado. Pronto, influencia o mercado. E acha que digamos que essa reunião com os banqueiros deveria ser feita em que moldes? Ou seja, eu não entendo que tenha que ser o Ministro das Finanças a fazê-lo. Eu acho que o Ministro das Finanças... Pode haver uma ordem direta sobre a Caixa. O Ministro das Finanças tem necessidade de uma reação positiva do mercado no que diz respeito
ao crédito às empresas, há empresas que estão em situação muito difícil, que têm compromissos assumidos relativamente a investimentos importantes em áreas sensíveis da nossa economia, até em processos de internacionalização relevantíssimos para o país, que neste momento estão em grandes dificuldades. Por uma razão muito simples, a banca só quer emprestar a empresas que a seguir tenham negócios com o Estado e que seja o Estado a pagar-lhes ou a garantir esses créditos. Isto é, interessa obviamente à banca as operações de concessão de autoestradas, o TGV, as obras públicas, ainda que seja em regime de PPP, de parcerias público-privadas, em que seja o privado a alavancar o dinheiro está garantido, não é? Em que está garantido. Mas e o resto da economia real? Repare, nós falámos que tem provas as que a Caixa Geral de PMEs... Depósitos está a cortar o crédito às empresas, baseia-se em quê? Baseia-me no conhecimento direto de factos. Não só está a cortar o crédito, como está a alterar, sob o ponto de vista negocial, as condições que tem negociadas com as empresas. Eu acho isto um escândalo. A subir as taxas? A subir as taxas, a impor níveis de contratos, comissões de gestão, verdadeiramente numa posição de domínio do mercado e de subjugação, até de humilhação dos seus clientes. Eu considero isto inaceitável. Estamos a falar do que concretamente? As taxas da gestão? Sabe uma coisa? Eu ponho a questão ao contrário. Diga. Que venha alguém da Caixa desmentir e eu apresento os documentos. Ponho as questões ao contrário. Eu acho que estamos num tempo em que não podemos continuar a brincar com assuntos desta natureza. Aquilo que eu posso afirmar, e tenho documentos para o comprovar, é que a Caixa Geral de Depósitos, que é a instituição pública, financeira pública, é o Banco do Estado, altera condições contratuais, impõe condições contratuais verdadeiramente inaceitáveis na relação com os seus clientes. E falo ao arrepio daquilo que são as normas dos compromissos, das responsabilidades pré-contratuais e até contratuais, abusando de uma posição de domínio, abusando de uma posição, na minha opinião, de supremacia relativamente ao cliente. Mas não acha que há concertação entre os bancos para definirem as taxas? Não acho. Não. Acho que existe mesmo uma situação... só olhar para a loja do vizinho e ver... Sabe que há uma imagem muito comum entre os portugueses, é que o banco, por norma, dá um guarda-chuva quando está sol e retira o guarda-chuva quando está a chover. É fácil ter esta postura no mercado. A situação da banca é muito difícil. E eu quero aqui reafirmar que concordo na íntegra com as medidas tomadas pelo Governo relativamente à linha de aval do Estado de 20 mil milhões de euros e aos 4 mil milhões de euros relativamente à recapitalização da banca. Agora, o que é preciso é que os portugueses sintam, no fim da linha, o resultado efetivo dos seus impostos estarem a ajudar aqueles que criaram o problema, porque quem criou este problema foi a banca. Não foi a banca portuguesa. Pois, mas os portugueses também não têm culpa, mas foi a banca. Foi o setor bancário que criou o problema. Se foi o setor bancário que criou o problema e que está a ser ajudado, e bem, pelo Governo, para garantir a fiabilidade do sistema, para garantir, sob o ponto de vista da solidez, o sistema, tem que haver depois a repercussão no fim da linha. Não podem os portugueses sentir, ao Fernando Tavares, só para terminar, não podem os portugueses sentirem que há a montante uma política proativa do Estado em apoio à banca e que depois a banca tem uma atitude verdadeiramente de desrespeito pelas indicações e por aquela que é a vontade do Estado quando toma estas iniciativas. O Primeiro-Ministro disse já várias vezes que garante que este crédito e este apoio à banca vai ter repercussões positivas na concessão de crédito às empresas. Não acredito e aquilo que eu sei, aquilo que nós sabemos, aquilo que as empresas sentem, não é isso hoje. Acha que o Estado, no seguimento do que está a dizer, poderia ser avalista também das próprias empresas? Ou seja, eu acho que o Estado anunciou... Deixe-me dizer aqui uma coisa que é muito importante. Sabe porque é que eu estou a focalizar muito nesta entrevista, esta matéria? Porque a região norte é aquela onde o tecido empresarial mais importância tem no PIB regional. Nós não temos a administração pública como existe em Lisboa e Vale do Tejo, com empresas públicas, com toda a macroestrutura da administração central. Não. Aqui, a economia desta região é o empresariado, é a atividade empresarial, são as empresas. E eu tenho responsabilidades, enquanto Presidente do PSD do Distrito do Porto, de defender a região norte, de lançar um alerta relativamente ao que se está a passar. Obviamente que isto até pode ter repercussões negativas na minha pessoa, mas eu posso bem com isso. É um setor muito poderoso a banca, é um setor que reage de uma forma muito estranha
mas eu quero lhe dizer que não calarei a minha voz na defesa desta ideia que é fundamental, que é o Estado apoiou com o apoio unânime do setor político a banca, mas também é preciso que agora se faça sentir verdadeiramente na vida das pessoas e das